Olá pessoal do nono ano, a gente vai hoje para a segunda aula, certo? Falta só um pouquinho para terminar o capítulo 5, ficou faltando só os casos de semelhança dos triângulos, certo? São 3 casos, vou explicar para vocês e vou deixar uma parte do exercício do livro para vocês resolverem e na nossa aula, certo, pelo Zoom, a gente vai começar a resolver pelo Zoom ou pelo Meet, vai começar a resolver e tirar a dúvida de vocês, certo? Vamos começar? Matemática, segunda aula. Hoje a gente vai concluir o livro e a gente vai ver os casos de semelhança de triângulos. São 3 casos de semelhança. O primeiro caso é o seguinte, AA. Vocês já lembram disso, que já foi visto uma coisa bem parecida dessa quando estudamos congruência de triângulos. O caso AA, que indica ângulo-ângulo, fala o seguinte, ó. Se 2 triângulos possuem 2 pares de ângulos correspondentes congruentes, lembrando congruência a mesma medida, esses triângulos são semelhantes. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Aí vocês observam que tanto no primeiro triângulo como no segundo, nós temos 2 ângulos retos. Lembrando, para figuras ser semelhantes, existem 2 coisas. Ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Mas nem sempre a figura vai dizer, a questão vai dizer que a figura é semelhante, vocês têm que identificar. E o triângulo ele te ajuda a identificar se eles são ou não semelhantes. Então, um dos casos para eles serem semelhantes é esse aqui, ó, ângulo-ângulo. São 2 ângulos correspondentes, ó. Esse ângulo e esse é de 90 graus, por enquanto está ok. E a gente observa que também nos 2 triângulos tem um ângulo de 36 graus e 87, certo? 36,87. Então, eu tenho 2 ângulos congruentes, significa que esses 2 triângulos são congruentes. Tem também na aula anterior, a gente fala que tem o teorema fundamental de semelhança, que ele fala sobre uma reta paralela a um dos lados. Vocês também já estudaram na parte de ângulos correspondentes, de pares, né, de ângulos correspondentes. A gente observa o seguinte, ó, essa reta é paralela à de baixo, significa que esse triângulo escuro, ele é semelhante ao triângulo maior. Por esse motivo, por esse primeiro caso, a gente também pode observar o seguinte, ó, o ângulo da ponta do triângulo escuro corresponde ao ângulo da ponta do triângulo grande. Então, por enquanto, já tem um ângulo igual ao outro. Aí a gente lembra de ângulos correspondentes. Esse ângulo de baixo corresponde ao ângulo de cima. Então, de casa, nós temos 2 pares, certo, de ângulos correspondentes, tanto no triângulo pequeno como no triângulo grande. Então, primeiro caso, para 2 triângulos serem semelhantes, é necessário que 2 ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, o primeiro caso foi esse. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, LAL significa lado, ângulo, lado. Definição. Se 2 triângulos têm 2 lados correspondentes proporcionais, lembrando, professor, o que é proporcional? À medida que eu aumento um lado, o outro vai aumentar na mesma proporção, que seria na mesma multiplicação ou divisão, certo? Proporcionais, e os ângulos compreendidos por esses lados são congruentes. Então, esses triângulos são semelhantes. Eu coloquei 2 triângulos aqui. Nesse caso, a gente não vai olhar ângulos, só os lados por enquanto. Você observa que o triângulo menor vale Z. Já o lado correspondente do triângulo maior, 2Z, ou seja, aumentou multiplicando por 2. Olha o que acontece com a base. Media Y, 2Y. Então, aumentou na razão multiplicado por 2, certo? A gente observa que os ângulos formados por eles são iguais. Quando eu coloco esse tracinho, indica que eles são iguais, né? Um tracinho, 2 tracinhos, indica que um tracinho é igual ao outro tracinho, 2 tracinhos é igual a 2 tracinhos. Então, o segundo caso seria lado, ângulo e lado. Se os lados aumentam na mesma proporção e os ângulos formados por eles são congruentes, significa que os 2 triângulos são iguais. Terceiro e último caso, para terminar já o livro 5 está terminando agora com esse tópico aqui. Depois vocês vão fazer o exercício para tirar a dúvida das questões que vocês não conseguiram, certo? E o último caso fala assim, ó, LLL, que significa lado, lado, lado. E fala assim, ó, se 2 triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, ou seja, o que aumentar no um aumenta no outro na mesma proporção, esses triângulos são semelhantes. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Aqui era 2, aumentou, foi para quanto? 4. Então, multipliquei por quanto? Por 2. Se é 3, para aumentar na mesma proporção. Lembre-se que eu multipliquei por 2 do primeiro lado. Então, aqui teria que multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2 dá 8. Então, os lados aumentaram na mesma proporção. Significa que os 2 triângulos são semelhantes.
Eu coloquei agora, tem duas questões para a gente resolver e vocês vão tentar parar o vídeo agora, tenta parar o vídeo e tenta resolver a alternativa correta, certo? Vamos lá? Já conseguiu identificar qual é a alternativa certa? Então, vamos lá? Observa os triângulos a seguir e marca a alternativa correta. Pessoal, você observa que esse triângulo já coloquei, né, bem parecido no slide anterior. Observa que eu tenho dois ângulos correspondentes, congruentes, medindo, né, a mesma medida, mesma abertura aqui, que seria 90 graus. Nós temos também esses dois outros ângulos. Aqui é 35,87 e aqui seria 36,87. Vamos ver o que é que vocês marcaram aí. Os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Na verdade não, pessoal. Olha, dois retângulos têm o mesmo formato, mas não é obrigado que todos os retângulos sejam, né, semelhantes. Então isso aí é falso. Então, os triângulos semelhantes possuem o mesmo formato? Não, não caia nessa não, certo? Essa é a única maneira de descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes. Acabaram de ver que duas figuras geométricas são semelhantes se os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais. No caso do triângulo tem mais dicas, seriam esses três casos. Letra B. Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. Pessoal, é falso. Eu não estou enxergando direito aqui se essas duas medidas são iguais. Acredito que sejam iguais, 87 e 87. São iguais, pessoal, essas duas medidas aqui, certo? Então, letra B então é falso, porque ele fala assim, ó. Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança. Na verdade, existe caso de semelhança. Ó. Esse ângulo corresponde a esse ângulo corresponde a esse, certo? Os triângulos são semelhantes pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Na verdade, não existe esse caso de semelhança, pessoal. Vocês lembram quais são os casos? Nós temos AA, ângulo, ângulo. Nós temos LLL, certo? E nós temos LAL. Esse caso aqui não existe semelhança, certo? De triângulo, não. Os triângulos são congruentes pelo caso de... Na verdade, a gente está falando sobre semelhança. Então, não tem como a gente marcar essa questão aqui que fala sobre congruência. Então, de cara, quem conseguiu vai ser a letra E. Os triângulos são semelhantes pelo caso AA. Então, esse ângulo corresponde a esse, são congruentes. Esse ângulo corresponde a esse, também são congruentes. E a próxima questão, ele tem vários triângulos, ele quer que você identifique os casos de semelhança. A gente vai analisar, né, não vou resolver a questão por completo, eu vou tentar descobrir um par aqui, vocês tentam fazer depois e qualquer coisa a gente vai tirar a dúvida, certo? Nós temos o triângulo A, triângulo B, C, assim por diante até o triângulo G. A gente vai tentar identificar um triângulo semelhante ao A. Vamos ver? Nós temos um ângulo de 65 graus e um ângulo de 90. Vamos ver se tem esse caso, ângulo aqui, 65 graus e 90. Está aqui, ó. 65 graus e 90. Então, o triângulo A é semelhante ao triângulo E. Vamos tentar o B aqui, ó. O B nós temos o caso lado, ângulo, lado. Vamos ver se tem isso aqui, ó. O lado 2, proporcionais, o ângulo 92 e aqui seria 1. Vamos ver se tem esse caso aqui. Ó, 92, certo? Aí você observa se tem 2, foi para 4. E aqui é 3, foi para 6. Então, essa medida aqui e essa aqui, eles são semelhantes. Observa que o caso de semelhança foi lado, ângulo, lado. Seria B e o D. Aí vocês tentam identificar se tiver mais casos de semelhança aí, certo? E para encerrar, vocês vão tentar fazer o exercício da página 109 a 115. São exercícios, questões muito fáceis, e as questões que vocês não conseguirem, a gente vai ter um momento só nosso para a gente tentar resolver essas questões, certo? Um abraço.